Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Vamos a mais um estudo de mais um Salmos, né? Vamos conversar aqui sobre o Salmo 3, tá? Mas antes disso, vamos pedir a presença de Deus conosco. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais esse momento que o Senhor nos dá para que nós possamos conversar sobre a tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo nos guie, que o Senhor abençoe a cada pessoa que está vendo esse estudo aqui, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá. É, vamos só lembrar de quando você entrar aí, ó, dê o seu like, compartilhe, comente, tá bom? E se inscreva no canal, porque isso também é um estudo bíblico aí, pode passar para os seus amigos, tá bom? Hoje a gente vai ver, como eu já falei, o Salmo 3. A gente está vindo aqui com estudos de salmos. Vamos ver, né? São 150 salmos e a gente vai estudar todos eles, tá bom? O Salmo 3 diz assim: confiança em Deus na adversidade, tá bom? E ele é um salmo de Davi. E diz aqui: Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Como a gente sempre faz, vamos ler o salmo, tá? E depois a gente comenta a história. Para a gente entender só um pouco, esse salmo aqui, Davi escreveu quando ele estava fugindo de Absalão. Lembra que Absalão é um dos filhos dele, que levantou uma rebelião e muito do povo de Israel foi com Absalão, né? Acreditou em Absalão. Então, quando ele estava fugindo, num momento de cansaço, de desespero, ele escreve esse salmo. No livro Educação, página 164, 165, diz assim: exausto com a dor e o cansaço da sua fuga, ele e seus companheiros se demoraram ao lado do Jordão, algumas horas para descansar. Despertou com chamado para fugir imediatamente. Nas trevas, a passagem daquele rio profundo e torrentoso teve de ser feito por toda aquela multidão de homens, mulheres e crianças, pois bem perto estava após ele a força do traidor. Imagine, ele estava fugindo, ele estava correndo, e num momento desesperador, tendo que passar. Lembra que Davi já era de idade, não era um guerreiro como antes, mas era de idade. Ele vinha sofrendo muito pelo filho que ele amava e pela rebelião que o filho lhe deu, né? Esse salmo também é chamado de oração matutina, tá? É um clamor de uma alma desesperada nesse momento que está em perigo, tá? Mas vem o alívio perante Deus. Ele é como se tivesse ligado ao Salmo 4. A gente vai ver o Salmo 4, é como se fosse continuação do Salmo 3 e é chamado de oração vespertina, tá bom? Esse Salmo 3, ele é dividido em 4 estrofes. A primeira estrofe é o verso 1 e 2. Tá? O verso 1 e 2 é a lembrança do socorro recebido no passado. Então se lembra de tudo que Deus fez no passado, tá bom? Não, voltando. Ó. O verso 1 e 2 é o perigo presente. Olha eu falando besteira. Verso 1 e 2 é o perigo presente. Então apresenta, tá? A primeira parte apresenta o perigo que ele está passando. Aí sim, a segunda estrofe, que é o verso 3 e 4, é a lembrança do socorro de Deus a ele. Tá bom? A terceira parte é o sentimento de segurança em meio ao perigo. Aí é o verso 5 e o verso 6. Tá? E a quarta parte é a oração de triunfo sobre os inimigos, que vem no verso 7, e uma exclamação de confiança no verso 8. Então a gente tem quatro partes. A primeira parte fala do perigo, verso 1 e 2. A segunda parte da lembrança do socorro no passado, verso 3 e 4. A terceira parte é o sentimento de segurança dado por Deus, no verso 5 e 6. E a quarta é a confiança, a vitória e a confiança em Deus, versos 7 e 8. Tá bom? Agora a gente vai ler o verso, os salmos e comentar. Então diz aqui, ó, a partir do verso 1. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários,
são numerosos os que levantam contra mim. Olha aqui como ele fala, ó. Primeiro ele clama ao Senhor, lembra que está falando o perigo. Como tem crescido o número dos adversários, são numerosos os que levantam contra mim. Absalão levou muitos após ele. Muitos do povo de Israel confiaram em Absalão, achavam incrível Absalão, até porque ele era novo, tá? E as pessoas se encantaram com ele, era bonito e tal. Então muitos de Israel foram com ele. Então por isso que ele diz, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários e são numerosos os números que se levantam contra mim. No verso 2 diz assim, são muitos que dizem, não há Deus, não há em Deus salvação para ele. Ele está dizendo assim, que alguns dizem assim, Deus não vai fazer mais nada por ele não, mas nem Deus pode salvar Davi. Davi já estava perdido, ele já era. Olha só, então, no verso 1 ele diz o tanto de pessoas que estão clamando, os inimigos. No verso 2 ele está dizendo que essas pessoas dizem, Deus não está nem aí para ele, toca a vida, Deus não liga, tá? Então, para eles, Deus não o ajuda. E a gente sabe que Davi, toda vez que teve problema, por mais defeitos que Davi teve, ele sempre clamou a Deus, tá? Na antiga, em tradução Almeida antiga, aparece Selá. Selá era como se indicasse aqui uma mudança de estrofe, tá? Então Selá é uma mudança de estrofe. No verso 3, ele diz assim, porém tu, Senhor, é meu escudo, és a minha glória e o que exaltas minha cabeça. Olha aqui, essa tradução, essa palavra pode ser traduzida assim, Senhor, tu é meu escudo e tu está em redor de mim. A gente pode usar aqui também, porém tu, Senhor, está ao meu redor, tá? É meu escudo, é quem me protege, é quem está em redor. É, quando a gente vai lá em Gênesis 15, verso 1, Deus promete a Abraão ser o seu escudo, tá? Deus promete que será o escudo que estará em redor. Essa promessa Davi também teria. E essa promessa é sua e minha, é nossa promessa. Deus está ao nosso redor. Deus é a nossa segurança, Deus é o nosso escudo, tá? No verso 4, com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Então, a forma de clamar aqui o hebraico, tá? Não só o hebreu, mas o oriental, tá? O, o árabe também tem muito disso. Eles quando clamam, clamam mesmo, gente. Não é assim, às vezes se eu tô clamando, eu falo, clama, Senhor, me ajuda. Não, eles choram, eles clamam, eles rasgam suas roupas, eles mostram que estão angustiados. É isso que Davi está falando. Eu clamo ao Senhor. Isso aqui é muito ênfase. É uma ênfase muito forte, tá? Eu clamo ao Senhor, eu peço ao Senhor. É o clamor, assim, de desespero mesmo, tá bom? E assim, e ele diz aqui no verso, né? E ele do seu santo monte me responde. Santo monte é Sião, tá? Lembra que o povo do Oriente, eles tinham a ideia que Deus morava nos montes, tá? Um monte era a habitação de Deus, mas aqui é o Monte Sião, é a Jerusalém. Lembra que ele levou o templo até lá e ele preparou as coisas para construir a arca, deixou tudo pronto, né? Então ali, em algumas versões também traz a colina, é onde Deus habita. Então ele fala assim, com a minha voz eu clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Oração muda as coisas, tá? A oração muda. Se você está com dor, se você está cansado, se você está esgotado, clame ao Senhor. Mas clame ao Senhor. Seja sincero. Fale, Senhor, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu estou sofrendo, me socorre. Deus vai te ouvir. Como Davi diz aqui, ele responde, tá? Então a gente vê, ó, verso 1 e 2, ele falou do problema, tá? Verso 3 e 4, como a gente viu aqui, ele vem trazendo, lembrando o que Deus fez. Por isso que fala, eu clamo e ele me responde, tá? No verso 5 e 6 diz assim,
Deito-me e pego no sono, acordo porque ele me sustenta. O deitar e pegar no sono não é um sono de cansaço. Não é porque estava esgotado, não aguentava mais, dormiu que não, de cansaço. Não, não. Esse sono aqui é um sono de fé. Então, quando ele fala assim, eu me deito, o hebraico usa muito isso, eu me deito, tá? É o sono, como é que eu vou me expressar aqui? É o dormir em paz mesmo entre os problemas. Então, mesmo com dor, mesmo com problema, mesmo com todas as dificuldades, a confiança que Deus vai resolver. E olha, deixa eu explicar uma coisa: às vezes o resolver de Deus não é o meu e o seu resolver. Deus tem uma maneira de resolver que às vezes nem que pode nem nos agradar, mas Deus vai resolver e o resolver faz com que ele descanse em paz. Ele deite e fique tranquilo, tá? E por que ele deita? Porque o Senhor me sustenta. É isso que ele diz, ó, o Senhor é sustenta. Assim como o último pensamento dele antes de dormir é no Senhor, o primeiro pensamento dele quando ele acorda é no Senhor. Então Deus faz parte do seu pensamento ao deitar e ao levantar, porque é Deus que tem guiado ele e Deus que tem guiado a mim e a você. Tá? E ele diz assim: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim. Olha aqui, ele não tem medo nem que fosse o povo todo. Quando fala milhares, lembra que eu já falei que Absalão levou muito com eles, né? E ele fala: eu não tenho medo, o Senhor é quem me guia, tá bom? O Senhor é quem me protege. E nos dois últimos versos diz assim: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos. Levanta-te. Então ele chama, ele tem clamado e ele fala: Senhor, agora é sua vez, age, Senhor. Moisés também tinha uma pouco de visão quando o acampamento ia sair, eles levantavam o tabernáculo, né? Porque o tabernáculo era a presença de Deus. Então é Deus que se levantava e Deus ia à frente do povo. É isso que ele está falando: Senhor, levanta. E ele fala assim: feres o teu inimigo. A gente está vendo um conflito que está vendo Israel e os palestinos. O oriental, ele sente muito, ele tem aquele sentimento, é muito forte. Então, para ele, o inimigo é inimigo mesmo, não é que nem a gente, vamos lá fazer a paz, é tudo gente boa. Não, eles são inimigos, eles querem. Então, por isso que a gente às vezes estranha, porque ele fala assim: feres no queixo dos seus inimigos, quebra os dentes. Nós nunca falaríamos isso. Eles falam, ele fala assim: ele quer a destruição dos seus inimigos. Tá? Ele pede destruição. Mas aqui, esse feres aqui é uma certeza. Tá? Ele tem a certeza de que Deus vai vencer os inimigos. Tá? Ele descreve, no primeiro é algo assim: Senhor, levanta. No segundo, feres, que ele vai ferir mesmo. Então, ele tem um pedido e ao mesmo tempo uma certeza que Deus vai fazer. E no último verso, do Senhor a salvação e sobre o teu povo há uma bênção. Tá? O salmista, quando ele olha, ele não está buscando a vitória nele mesmo. Não é ele, não é as forças dele, os generais dele, os soldados deles que vão vencer Absalão. Quem vai vencer é o Senhor. E ele termina assim: sobre o teu povo a tua bênção. A bênção de Deus ele não quer só para ele. Como sempre é algo que tem em Davi, ele nunca pensou só nele. Ele pensa no seu povo, no povo de Deus. Tá? Que esse salmo possa confortar a sua vida. Eu não sei que problema você está passando, não sei as dificuldades que você está passando, não sei as lutas que você tem, mas todos nós temos lutas. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guiar, que Deus possa te fortalecer e você saber que Deus vai te levantar, vai se levantar, tá, para lutar a sua batalha, porque a vitória é certa. Deus abençoe a todos, até a próxima.